Eu sei que esse império é incrível, mas toda hora que alguém diz que é um herdeiro de Roma, eu penso, mais um. Sinceramente, é difícil de entender o que seria um herdeiro de Roma. Roma foi um país que durou mais de 1000 anos, com diversos períodos e tradições diferentes. Você seria o herdeiro do quê? Da tradição romana? Da jurisdição romana? Da cultura romana? Eu não sei. Por quê? Porque literalmente a Rússia se diz herdeira de Roma por causa de uma princesa do Império Bizantino que se casou com um herdeiro de Kiev. Ou seja, a Rússia que se considera a terceira Roma, porque antigamente Kiev, que nem era a Rússia ainda, porque a Rússia veio de Moscou, um príncipe de Kiev se casou com uma princesa do Império Bizantino e por causa disso eles se dizem a terceira Roma. É literalmente isso. Isso no caso do Império Bizantino. O Sacro Império Romano, que não tinha cultura latina, não tinha tradição latina, não tinha nada latino, se dizia a terceira Roma porque o Papa declarou nem foi o Sacro Império Romano, declarou Carlos Magno herdeiro de Roma. Então, literalmente, é uma maluquice absurda. Porque se você pensar, o Sacro Império Romano nem chegava a ser um país, era um amontoado de coisas e ele nem era 100% germânico. O nome nem faz sentido, sinceramente. Então, por que esse pessoal se dizia romano? Roma foi um país incrível. Eu sei que quando você olha para trás, principalmente alguém na Idade Média, vê aquelas esculturas monumentais, o Coliseu, aqueles arcos, as estradas romanas, ficaria maravilhado, ao ponto de querer roubar a história, a roubar para o seu povo, se dizer herdeiro de Roma. Isso aconteceu com literalmente todos os países da Europa. Afinal, a maioria deles é descendente de literais invasores do Império Romano. Até a França, que se diz latina, eles são descendentes dos francos, que é uma tribo germânica que invadiu a parte ali da Gália. Ou seja, eles literalmente roubaram o termo. Claro que eles se misturaram, isso pode dizer que eles absorveram a cultura. Aí que tá, eles seriam os herdeiros de Roma porque eles absorveram a cultura. Mas seguindo essa lógica, se eu invadir um país e absorver a cultura, então eu sou o dono daquela cultura agora, isso não faz sentido, sinceramente. O termo latino que a gente tem hoje não é um produto direto de Roma, é sim um produto de uma intervenção durante a história. Ou seja, durante a história teve várias invasões, várias misturas, e por causa disso nós se dizemos latino. O termo latino atual não tem nada a ver com o termo latino antigamente. Mesmo assim, essas pessoas, seja no Brasil, Espanha, França, se declaram uma nova Roma, descendentes direta de Roma. Mas, cara, isso não tem nada a ver. A história, durante um período de 1000 anos, não te dá o direito de se dizer descendente de Roma. O melhor país para se dizer descendente de Roma, direto, ainda tem problemas com isso, seria a Itália. Mas a própria Itália teve intervenções germânicas, invasões bizantinas, que são gregos, invasões dos mouros muçulmanos. Ou seja, se dizer herdeiro de um país que literalmente morreu é uma maluquice absurda. E esse é o meu ponto. Se dizer herdeiro de Roma, primeiramente, você está se baseando no quê? Na história, na cultura, na linguística, nas tradições? Em todos esses pontos é muito questionável. Principalmente se você fosse basear puramente na linguística e cultura. Porque, como eu disse, os países que hoje se dizem latinos são fruto de invasões e invasões. Então, eles não são descendentes diretos de Roma. A Rússia, esquece. Isso aí é loucura. Aquilo ali é loucura. De princesa bizantina se casou com um príncipe de Kiev. Meu amigo,
Eu não considero o Império Bizantino nem Roma. O Império Bizantino era grego, falava grego, de cultura greco-romana, entende? Eles eram uma cultura mista, mas principalmente grego. Eles abandonaram a cultura latina porque eles achavam que eram bárbaros. Então, tipo, entende? Um império de 1000 anos, onde todo mundo se diz descendente dele, e esse mesmo império passou por várias transformações. A República não tem necessariamente nada a ver com o final da época imperial romana. O Império em decadência não tem nada a ver com a Roma sitial, a Roma que tinha reis no início da história romana. São 1000 anos de história e você pega toda essa história e se diz, sou descendente disso aqui. Meu amigo, não, pelo amor de Deus, você não é um descendente de Roma. Seu Joaquim da esquina no norte de São Paulo, você não tem nada a ver com Roma. Cleitinho da Bahia, pelo amor de Deus, meu amigo. A maioria do seu sangue é subsaariano. Vão ali estudar sobre a história núbia, vão ali estudar sobre uma coisa. O Ítalo Paulista, pelo amor de Deus. O último romano que você teve na sua família foi um romano há 2000 anos que provavelmente vem de uma província da Gália Oriental. Você não é romano. Sinceramente, gente, sinceramente, vocês estão loucos com essa história de herdeiro de Roma. Eu entro em um vídeo de um canal hispânico, metade dos vídeos de canais hispânicos são eles com uma bandeira gigante da Espanha, assim, gritando: somos os descendentes de Roma, somos os descendentes de Roma. Olha só como Roma levou a civilização. Meu amigo, Roma. Roma escravizava, Roma destruía. Sim, eles eram fodas, eles eram fodidos. Sua engenharia era tudo fodido, mas era inegável que eles também eram atrozes, eles eram bárbaros quando queriam. A ideia de civilização romana é muito mais um romantismo das ideias modernas do que uma realidade. Roma era um império escravagista. Você não é um descendente direto ou herdeiro desse império. Por várias questões, como eu já exemplifiquei. Pelo amor de Deus, Paulinho da Serra Gaúcha, você não é romano.